Filipão, Filipão, Filipão. João Inácio, show. Na música, assim, a minha vida na música foi de repente, foi sem pretensões, eu não cresci com aquele sonho, né? Quero ser um cantor famoso e vou entrar na música e talentos musicais que a gente já via desde pequeno. Não, foi uma brincadeira que com, acho que 15, 16 anos a gente estava entre primos, parentes e começamos a batucar numa mesa e aquilo acho que me tocou de uma maneira diferente, né? Naquela época, mesmo sendo um adolescente. E dali, daquela brincadeira na casa da avó, com primos e tudo, eu tomei coragem e fui fazer um teste numa primeira banda de forró na época, né? A batucada era como se fosse uma roda de samba, alguma brincadeirinha assim, mas alguns dias depois eu vi um anúncio num jornal, precisa-se de um cantor de forró. E aí eu disse, cara, eu vou enfrentar isso aí. Na época ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava que podia dar certo, mas aquilo mexeu comigo e eu sempre fui assim meio teimoso, né? Então fui, aí entrei na primeira banda e não parei mais. Na primeira passagem do forró, o mercado ele cresceu muito e se tornou muito profissional, né? Mas naquela época era como se as coisas começassem na brincadeira, como foi na minha vida mesmo. Vamos juntar aqui, vamos chamar os músicos aqui, vamos fazer uma galera aqui, vamos montar uma banda, a gente vai dar um nome tal e vamos tentar começar a vender e brincar. E era tudo feito de maneira muito, eu acho que amadora, sabe? Pelo menos assim, o nosso trabalho, a gente tinha muita intenção, depois que as coisas começaram, né? Mas as coisas eram feitas muitas às coxas, né? A gente fazia as coisas. Então assim, a gente fazia as coisas sem conhecimento, ninguém era músico profissional, eu não era um cantor profissional, não tinha uma formação, não tinha nada. Então o mercado ele se desenrolava de maneira muito amadora, a gente ia no peito e na raça mesmo, sem nenhum entendimento técnico, sem nenhum entendimento musical, muito na brincadeira, na empolgação, no vamos ver, vamos pra cima e vai dar certo, no jeitinho brasileiro. E eu acho que era assim que as coisas iam sendo feitas. Então, eu fiz na época um curso de técnica vocal, alguns meses, eu acho que 6 meses, mas para ajudar na abertura mesmo da minha voz, eu sempre tive essa voz um pouco mais grave, e alinhamento de tons, coisas assim mais básicas mesmo. Mas eu acho que o cantor ele aprende muito na estrada, né? Se a gente tiver uma noção realmente de tom, tiver um ouvido bom, o curso ele é uma parte técnica importante, mas a estrada é quem vai fazendo a gente aprender mesmo. Assim, eram inúmeros fatores, né? Mas era um momento assim que eu precisava parar, né? Eu vejo isso como algo que não tem nenhum arrependimento da minha parte com relação a isso, daquela época, porque eu necessitava. Eu era muito jovem e quando nós iniciamos Forró Moral, acho que eu tinha 19, 20, de 19 a 21 anos. E o sucesso veio de repente, né? Forró Moral começou e no primeiro mês nós já fizemos 21 shows, quer dizer, 28 shows e não paramos mais. E eu com 22 anos comecei a viver a vida de grande sucesso, que até eu sempre falei isso, que a gente nem imaginava que chegasse a tanto como na época chegou. E esse grande sucesso com muita procura em todos os sentidos, e isso trouxe muito desequilíbrio à minha vida, né? Eu acho que a falta de maturidade na época, eu era um meninão ainda, e tanto eu quanto minha família, que na época estávamos juntos administrando isso, a gente não soube lidar com isso. Então, no auge disso tudo, eu me sentia muito vazio, muito angustiado, eu não tinha uma vida, né? Realmente só estava em cima do palco todos os dias. Comecei a beber bastante e comecei a viver aquela vida sem sentido, né? Então, assim, a minha parada foi realmente necessária para que eu começasse a dar mais equilíbrio à minha vida realmente. E eu acho que essa foi a grande motivação. Eu preciso me encontrar. Sucesso, que legal, né? Que bom, mas eu acho que a vida não é só isso. E naquele tempo a vida foi só isso. Foi só o sucesso, foi só a carreira, foi só o boom. E eu acho que precisava dessa parada para a gente encontrar valores em outras coisas também. Graças a Deus eu passei assim a enxergar a vida de uma outra maneira. Na época eu estava no início do meu casamento, o casamento sofreu demais com essa situação toda. Eu sofria porque na época minha esposa engravidou bem no processo disso tudo, eu era louco para ser pai. E eu não via minha filha nasceu, só vi ela nascer praticamente, corri para dentro do ônibus novamente. E passei a viajar muitos e muitos meses
E aquilo me deixava louco, né? Eu casado, não via minha esposa, eu tinha uma filha, não via ela, eu tinha uma casa, mas não morava nela. E eu acho que depois dessa parada, a gente começou realmente a colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu acho que é um momento muito especial, sabe, para isso. Eu acho que houve uma construção nesses 8 anos de maturidade, de entendimento de quem Filipão é, de entendimento que Filipão precisava realmente conhecer a Deus, né? Precisava de Deus na vida para buscar esse equilíbrio, para que agora a gente possa voltar de uma maneira diferente, né? Eu acho que a gente vem com outra bagagem, né? Eu tenho falado que esses 8 anos no gospel foi uma grande faculdade para a minha vida, né? Para mim como homem, para o meu caráter, para os equilíbrios que eu precisava. E eu acho que a gente volta agora com outro entendimento, né? Não é mais aquela coisa feita nas coxas, não é mais aquela coisa amadora, não é mais aquele jovem que está louco, deslumbrado para fazer sucesso, mas a gente volta com a intenção de viver uma carreira agora de maneira diferente. Não, eu acho que assim, são muitos fatores que é difícil a gente numa entrevista citar um ponto, né? Dinheiro não, porque eu sempre falo que eu não sou movido a dinheiro, né? Senão não teria saído do forró. Na época a gente estava no auge do sucesso, Forró Moral faturando 1,5 milhão, e isso deu pra gente, graças a Deus, uma estrutura, uma bagagem, um equilíbrio. Eu abri empresas e fiz negócios e a gente construiu um bom patrimônio. Então, assim, não é isso que nos move, principalmente na carreira de hoje. Mas são muitos pontos, sabe? São pontos que realmente foram me tocando nesse período, e análises, e a gente conversando com família, com tanta gente. Eu acho que há um trabalho a ser feito, né? Eu acho que Filipão volta para ter o seu lugar no forró, com a cabeça diferente. A gente vai fazer um trabalho onde as pessoas vão entender isso e vão gostar muito. Eu conheci minha esposa no forró. Ela foi para um evento, ela foi para um evento chamado Chitão, da Palmácia, né? Subiu a serra e quando estava descendo, no final da festa, eu não conhecia ela no evento, quando terminou o evento, ela descendo a serra se encontrou com um ônibus, a gente tinha parado para fazer um lanche, e ali a gente se conheceu, se paquerou, trocou telefones e estamos juntos aí, vão fazer 11 anos. Uma filha? 2 filhas, né? 2 filhas e uma enteada, que também se tornou filha. Ela já tinha uma filha do primeiro relacionamento e nós tivemos mais 2, né? Letícia, Larissa e Liz. Assim, minhas filhas estão vibrando. Minhas filhas, mais do que eu, elas têm a música, sabe? No sangue delas, né? Larissa, minha filha, que tem 9 anos, ela dança muito desde que era pequena, né? E eu acho que elas nunca tiveram assim tão empolgadas em viver um momento comigo assim, né? E eu já fico tentando construir isso e colocando elas aqui do lado para elas também estarem participando de uma maneira muito mais equilibrada, né? Então assim, lá em casa está todo mundo feliz, todo mundo participando, todo mundo vivendo esse momento, está sendo muito bom. Eu estou muito grato pelo grande apoio que a gente recebeu, né? Esses 80% assim para mim foi muito mais do que a gente imaginava. E esse calor das pessoas, essas mensagens, assim, a gente tem recebido com muito carinho, tem sido muito gratificante, tem nos alimentado para que a gente possa realmente chegar com todo o gás. E as críticas eu acho que fazem parte das mudanças, né? Foi uma mudança novamente na minha vida. Foi uma decisão realmente que tem uma grande repercussão. Então é difícil com que a gente consiga que as pessoas não tenham suas declarações, né? Suas próprias avaliações. E por que fica difícil a gente evitar isso? Porque não tem como explicar para todo mundo, né? Não tem como a gente sentar com cada um e explicar ponto por ponto, falar coisas, falar as motivações do coração, quem é o Filipão hoje, quem era antigamente. Então, as pessoas terminam avaliando pelo que estão escutando, né? Eu escuto de vocês, já dou minha interpretação e o meu julgamento. Mas eu acho que o tempo vai explicar cada coisa, né? O tempo vai dizer para que a gente veio, como a gente está trabalhando, e o nosso comportamento é quem vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Na verdade, assim, a gente está tendo o apoio de muita gente, né? Cara, tô contigo, a gente no Instagram, no inbox, né, do Instagram, muitos amigos, pastores, pessoas, cara, conheço teu coração, conheço tua vida, sei o homem de caráter que você é e sei que isso não vai mudar, a sua vida com Deus não vai mudar.
E tem outras pessoas que, por não conhecerem de perto, tem a críticazinha, né? Mas assim, eu sou muito grato a todo esse tempo que eu estive, que eu vivi e que eu vou continuar vivendo, lógico, mas isso é inevitável. Quando a gente colocou aquela nota da nossa saída, eu falei que a gente sabia que não ia ter o apoio de todos, mas a gente tem um respeito pelo posicionamento de cada um. Eu acho que cada um tem a liberdade de opinar, né? Na verdade, eu não esperava não, realmente, assim, essa repercussão. A gente sabia que ia ter algum tipo de repercussão, que ia ser talvez numerosa, mas não tão numerosa, né? Foi assim, como eu falei, me surpreendeu inclusive a grande quantidade de pessoas dizendo, cara, vai lá, faz o teu trabalho, e Deus é contigo, e vamos pra cima, e faz a tua onda, e vagabundo, e aquela coisa toda, né? Então assim, me surpreendeu realmente no meio artístico, que hoje está tão evoluído, a gente ainda conseguir fazer esse barulho depois de tantos anos que a gente passou em outro segmento. Então, isso para mim foi um motivo de muita vibração, motivação e alegria. Olha, gente, que coisa bonita. Mulher é linda de todo jeito. Elas estão sentadinhas aqui. Eles podem ficar sentadas. Como é aquela pose que vocês fizerem? Vamos lá. Olha aí, João Inácio. Pode vir com a câmera, pode vir com a... Olha aí as minhas dançarinas. É isso aí, gente. Deixa eu falar sobre podem ficar sentadinhas. O Wesley não, o nosso Filipão. Filipão, eu não te critico. O Filipão fez uma declaração, ele escreveu, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu não vou deixar de ser evangélico, eu vou continuar na minha igreja, eu vou continuar servindo a Deus, mas quero trabalhar como cantor de forró. Não adianta criticar, ele tem que viver a experiência espiritual dele. Outra coisa importante, o Wesley Safadão deu uma entrevista semana passada, está dizendo, o Wesley Safadão, o número 1 do Brasil. O Wesley diz, eu sou evangélico, frequento a minha igreja evangélica e canto. Olha, a Eliane é evangélica e faz forró, a Joelma é evangélica, canta, a Solange Almeida não se converteu, canta também, Simone, da dupla Simone e Simária. Bom, ele quer ter essa experiência, o importante é que você não se afaste de Deus. Meu amigo Filipão, aplauso para ele! Valeu, Filipão, não se afaste de Deus. Seja cada dia mais de Deus, ser um homem de caráter, como você disse, de responsabilidade, não se afaste da sua igreja, não se afaste de Deus e vá fazer seu show.